Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Estamos na 9ª aula do mega curso canal Daniel Simões. Hoje vamos mergulhar nos estatutos do BIS para nós conhecermos um pouquinho melhor esta gangue. Nós só podemos ter ideia de onde é que nós estamos metidos com estes caras ao ler estas coisas. Porque eles declaram que têm a moeda própria, legislação própria, tribunal próprio, modelo acionário próprio. E eles declararam isso a quem? Para que isso se torne válido e para que ninguém tenha acesso a esse tipo de informação que não esteja lá nos círculos escolhidos por eles. Não é? Então, no dia 26 de dezembro de 2019, lancei aqui no canal, no blog, a tradução dos estatutos do BIS. E vamos ver aqui como é que está organizado, que eu já não mexo aqui há algum tempo. Certo. Eu faço um pequeno texto de apresentação dentro da pesquisa que desenvolvi e depois apresento então os estatutos do BIS com comentários meus no meio. Muito possivelmente esta não será uma aula única sobre isto, porque é grande. Vejam aqui a barra aqui de lado. É um documento grande que vale a pena ler. É daquelas coisas que nos traz percepção mais ampliada sobre como é que estes caras se sentem aqui. Eles querem andar como deuses na Terra. Então o texto começa. 3 importantes percepções devemos manter durante o estudo de todo o sistema de centralização do poder mundial. 1. De uma forma geral, os modelos económicos, hoje eu já não chamo modelos económicos, por isso é que é muito bom nós virmos fazer revisões do nosso trabalho lá para trás para ver o que é que nós escrevemos ali, né? O que é que está sendo dito. De uma forma geral, os modelos financeiros, e sim, também podem ser chamados de modelos económicos, porque eles induzem a percepção de escassez e carência, logo induzem uma necessidade de economia, né? Muito longe da abundância da natureza. Então, sim. Então, neste caso aqui, estamos a falar de modelos económicos. Então, de uma forma geral, os modelos económicos e sociais que estão sendo instaurados possuem todos uma mesma fonte ideológica em termos de objetivos. A instauração de um governo mundial de controle tecnológico absoluto com a supremacia dos bancos centrais sobre a soberania nacional. Hoje também já não vejo isso assim. Hoje eu já não vejo que eles vão deixar bancos centrais nos países. Se eles conseguirem criar uma plataforma global, mundial, uma plataforma única financeira, com um sistema financeiro único, uma moeda única, tudo único, eles não vão precisar de bancos centrais nos países, não. Quanto muito vão precisar de servidores para distribuírem, receber informação e distribuir depois por uma central mundial, né? Quanto muito, isso. Agora, Banco Central começa a ser desnecessário. É a absoluta centralização do poder. É o que eles estão querendo. Então, mais uma. Só que ainda agora começámos o texto, né? E, então, já encontrei 2 coisas que hoje eu já não vejo da mesma maneira, né? Mas, sim, se nós olharmos em termos agora, digamos assim, os próximos passos, é o que nós já estamos vendo. E está acontecendo. A supremacia dos bancos centrais sobre a soberania nacional. Isso está a acontecer hoje. Mas, como um objetivo mais longe de governo mundial, isso aí, na minha visão, hoje, vejo que os caras estão querendo fazer isso desaparecer, né? Então, continuando o texto, dizem, visando a redução populacional através de crises económicas, sociais e ambientais intencionalmente criadas pela mão humana. Enquanto o Brasil não se libertar da submissão a tais poderes internacionais, todas as medidas propostas e modelos instaurados serão sempre em prejuízo da população, sempre em benefício das grandes corporações transnacionais e sempre em benefício dos traidores da nação Brasil.
lutar contra tais medidas e modelos é uma perca de tempo porque eles são apenas sintomas de uma causa bem maior e sempre surgirão mais e mais medidas e modelos oriundos da mesma fonte. Neste caso aqui, eu não estou dizendo ali qual será a fonte disso, não é? Mas é o coração humano. É isso que nós temos vindo a fazer o estudo. Os modelos civilizacionais, sociais, financeiros, seja o que for, eles nascem primeiramente dentro do indivíduo. Porquê é que o indivíduo cria os modelos do jeito que cria? Devido à percepção que ele está tendo da vida. Entendimento. 3. Todo o processo histórico envolve imensos indivíduos, numa massa com formas de pensar heterogéneas, com modos diferentes de operacionar e com objetivos a curto prazo imensas vezes diferentes. O que une todos os indivíduos que constituem tal massa elitista, hoje também já não chamo elitista, mas vamos chamar a massa bilionária psicopata, e aqueles que andam como satélites ao redor deles, é o objetivo de criar um sistema de governo mundial centralizado, de controle tecnológico absoluto sobre cada produto, serviço, planta, animal e ser humano. No passo a passo para chegar... É interessante, eu estou usando agora esse termo, passo a passo, para a instauração... Como é que eu descrevo? Passo a passo o sanitarismo sendo reinstaurado, né? No passo a passo, para chegar a tal sistema civilizacional, é que acontecem os choques de doxas. Doxas é o termo filosófico para opinião. E quando as doxas entram em conflito, aí surge, então, o princípio hegeliano da tese, choca com a antítese e surge a síntese. Então acontecem esses choques, os conflitos e as competições pelo poder. E aqui, hoje, alguém me disse que isso é arquitetonicamente muito feio. Pois é um negócio assim que nós já tivemos a ver em aulas passadas. O apagar da história, o apagar da beleza, acabar com as curvas, com muita mensagem visual e deixar as linhas cruas, frias, sem expressão. Porque um prédio assim, ele é reflexo do tipo de mentalidade que está se espalhando pelo mundo todo. Uma coisa bruta. Sem... Qual é a mensagem que nós recebemos disso aí? Estou aqui examinando, então vamos ler. O sistema em que o banco privado BIS, os bancos centrais a ele associados e os seus membros existem e se movimentam. Vamos aqui repetir. Tem o banco privado BIS, os bancos centrais a ele associados, que são os acionistas, e os membros, que são outros bancos centrais que não são acionistas. Apenas 63 bancos centrais são acionistas do BIS. E isso, nós já erguemos questões sobre isso, questionando como é que um banco central, que não é uma empresa, consegue ser acionista de uma instituição que também não é uma empresa, é um banco central, de bancos centrais, mas que negócio esquisito é isso? Como é que isso funciona? Porque supostamente o Banco Central do Brasil, por exemplo, é um braço, uma parte da República Federativa do Brasil. Como é que ele ganha esse poder de se tornar um acionista? Nós entendemos isso lendo aqui os estatutos. Então, existe o BIS, essencialmente, existem os bancos centrais que são acionistas e os bancos centrais que são associados. E eles movimentam-se num sistema fechado e altamente restrito. Além de conceder à instituição imunidades e privilégios em relação às regras nacionais e internacionais que outras instituições e seus respectivos membros são obrigados a seguir, ainda lhes proporciona uma moeda própria, o SDR, um sistema acionário próprio, um sistema policial próprio, um tribunal próprio, etc. O documento status legal do BIS na Suíça, que ainda iremos estudar depois dos estatutos, o nome já diz, é
o modo como essa instituição está legalmente dentro do território da Suíça, é também qualquer coisa assim que a gente, como assim? Como assim? Bom, para já, se tem tribunal próprio, tem leis próprias e sistema acionário próprio, já precisa de uma permissão bem diferente para estar dentro de qualquer país. Então, não espanta que seja dentro da Suíça que está uma instituição assim. Então, nesse documento, que é uma tradução que também fiz e trouxe para o canal, Status Legal do BIS na Suíça, escrito em 10 de fevereiro de 1987, com alterações de 13 de janeiro de 2003 e já traduzido e estudado em artigo anterior, leva em consideração diversos documentos anteriores, incluindo os estatutos do BIS, declarando a imunidade e os privilégios da instituição e dos seus membros, tais como personalidade jurídica internacional, ou seja, a pessoa, ela não é um indivíduo com CPF. Passa a ser uma personalidade jurídica. Então, ele vai ter o quê? CNPJ? Não, porque o cara é uma personalidade jurídica internacional. Como assim? Onde é que o cara se integra no meio disso tudo? Então, tem imunidade de jurisdição. Ora, então, mas se o cara é uma personalidade jurídica internacional, a imunidade da jurisdição é o mundo todo. Olha bem a macacada que está aí, hein? O cara fica com imunidade no mundo todo. Autonomia e liberdade de ação, de reuniões, de discussão e de decisão. Como assim? Nós não temos também liberdade para isso? Inviolabilidade de todas as infraestruturas, propriedades e terrenos da instituição por parte de agentes das autoridades públicas suíças. Ou seja, polícia, agente, qualquer pessoa que seja da Suíça, não pode entrar dentro do BIS sem permissão. Precisa de permissão. É um terreno que não é suíço. Exercício da supervisão e de poder de polícia sobre suas instalações. Repara bem, se acontece um negócio lá dentro, quem é que vai supervisionar o negócio? É a polícia deles próprios. Tribunal Administrativo do próprio Branco, com competência exclusiva e final. Ora, acontece alguma coisa lá dentro. Primeiro eles chamam a própria polícia e depois levam para o seu próprio tribunal. Legal, hein? Deve funcionar bem um negócio assim, hein? Imunidade de qualquer medida de execução aos seus bens e ativos, onde quer que se encontrem e para quem os detenha, incluindo apreensão, penhora, congelamento ou qualquer outra medida de execução, de imposição ou sequestro. Ou seja, não existe Estado nenhum, instituição nenhuma no mundo que possa botar as mãos nos bens do banco privado BIS. Direito de usar códigos para suas comunicações oficiais. Aí. Isto aqui tem a ver com níveis de secretismo dentro do governo, de agências de governo, de instituições. Direito de enviar e receber correspondência por correios ou por malas diplomáticas devidamente identificadas, gozando dos mesmos privilégios e imunidades que os correios. Isenção de impostos, diretos federais, cantonais ou comunais, não estando sujeito à tributação dos pagamentos de aluguel das instalações por ele alugadas e ocupadas por seus serviços. As operações do banco estarão isentas na Suíça de todos os impostos e taxas, etc. Permitam-me beber água, por favor. Então, acho que já deu para digerir como é que estes caras se consideram na Terra, né? Só ali as duas primeiras linhas, né? O cara é uma personalidade jurídica internacional. E dentro desta jurisdição do cara, que é internacional, o cara tem imunidade. Só aí já diz tudo, né? Bom, então aqui eu esclareço, né, que para compreender melhor isto que vai ser lido, entender como é que o BIS foi criado. Isso foi, nós fizemos assim
uma passagem por alto, por pontos essenciais, cronológicos, sobre a criação do BIS. Vimos um pouquinho antes, um pouquinho depois da criação do BIS, mas estivemos vendo os pontos não muito aprofundados. Estamos deixando esses pontos para ir aprofundando agora. E este é um desses pontos. Como é que uma instituição dessas se mantém viva e chega neste negócio que nós vamos ler hoje, estamos aqui já tomando noção, não é? Que os caras vivem numa imunidade completa. Aqui diz que o Banco Privado BIS é possuído por 62 bancos centrais acionistas, não são 63. Entretanto, entrou o Banco Central do Vietnã e tornaram 63 bancos centrais acionistas do BIS. Vimos também, e isto é interessante nós observarmos, eu vou aqui procurar onde é que está aqui esta imagem, este diagrama, que ele mostra a quantidade de poder que os países, ou seja, através das suas instituições, têm dentro do BIS. Este foi um diagrama que criei, onde eu fui fazer o levantamento, dentro de algumas das principais instituições do mundo, quem eram os países com mais direito de voto. Quem era essa cúpula? E o que observei é que na cúpula dessas grandes instituições destacam-se alguns países com grande porcentagem de poder de voto e eles repetem-se. Essa cúpula ganha um padrão e entre todos estes que eu fiz o levantamento, 3 têm em comum. Os Estados Unidos, o Reino Unido e a França. Ou seja, estes 3 países estão na cúpula de todas estas instituições. Neste caso aqui, que já vou ampliar um pouquinho mais, nós temos o Fundo Monetário Internacional, o BIS, a ONU, o Banco Mundial, os seus 4 braços do Banco Mundial. Né? Porque o Banco Mundial é constituído de 4 instituições principais. E então, o que é que nós vimos aqui para o BIS, nisto aqui? Reparem bem, 6 acionistas majoritários, daqueles 63, têm mais de 55% de poder de voto. Porque eles têm mais de 55% das ações do BIS. Então, são 192 membros, bancos centrais, todos eles. 63 são acionistas do BIS. E desses, 6 possuem mais de 55% do poder de voto, ou seja, das ações. Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, Bélgica e Itália. Ora, o que nós estamos olhando para aqui é para a Primeira e Segunda Guerra Mundial, não é não? Quando nós começamos a ver estes países aqui, não é? Porque nós ainda vamos ver isso. A Alemanha esteve presente nisto tudo. Sempre. O BIS foi criado e logo a seguir já tinha membros do Partido Nazi. E teve membros do Partido Nazi até 1945. Como é que é possível? Passar uma Segunda Guerra Mundial inteira, onde tem uma instituição na Suíça, onde eles estavam todos sentando-se à mesa, conversando uns com os outros. Então, vamos parar aqui com este e continuar aqui. Então, aqui começa os estatutos. Perdão. Artigo 1. Constitui, sob o nome do Banco, Compensações Internacionais. Aqui eu deixei compensações, mas a verdadeira tradução para português aqui no canal é Banco para Assentamentos Internacionais. Doravante dominado banco, uma companhia limitada por ações. Uma companhia. Mais uma vez comprovamos que o BIS é privado e, possuindo ações, seus donos são acionistas do mesmo. Então, estas letras assim é comentário meu. E, como podem ver, eu não transcrevi tudo. Aqui tem o artigo 1 e aqui passa para o artigo 4. Destaquei aqueles que achei que deveria destacar. O capital autorizado do banco será
3 milhares de milhões de Special Drawing Rights, ou direitos de saques especiais, conforme definido periodicamente pelo Fundo Monetário Internacional. Esta moeda é digital. Nós já vimos também que ela foi criada em 1969 pelo FMI, mas ela para que é que ela serve? Se o FMI empresta dinheiro a algum país, o que verdadeiramente está acontecendo é que o FMI está colocando dinheiro dentro do Banco Central. E o Banco Central, então, a partir dali, é a instituição que distribui do jeito que foi acordado, né? Como é que eles faziam isso? Porque o SDR nunca foi impresso. Seria em ouro. Mas esta tornou-se a primeira moeda digital do mundo. E essa informação é assim uma que a gente fica assim, como assim? Exato. O FMI foi o primeiro a criar uma moeda digital no mundo. Então vamos ver. O BIS possui uma moeda própria com a qual realiza movimentos de e para os bancos centrais e instituições financeiras nomeadas e não contestadas por estes mesmos bancos centrais e da mesma nacionalidade destes. É meio complicado. Assim, quando nós lemos a primeira vez, pode ser, né? Ou seja, o BIS faz uma transação de moedas com instituições, com os bancos centrais e com instituições da mesma nacionalidade de um banco central e reconhecido por aquele como uma instituição financeira que está nomeada para receber os SDRs. E continua. O SDR é um ativo de reserva internacional, criado pela FMI em 1969 para complementar as reservas oficiais dos seus países membros. Lembrando que isto que eu estou aqui trazendo é uma tradução, hein? Apesar de vir como nota e não estar aqui, estou trazendo como tradução. Nós podemos ver ali embaixo no link que isto é informação que vem do FMI. O SDR é um ativo de reserva internacional, eu vou ler de novo, criado pelo FMI em 1969 para complementar as reservas oficiais dos seus países membros. Até o momento, 204,2 bilhões de SDR, o equivalente a 291 bilhões de dólares, ou 1,164 bilhões de reais, foram alocados aos membros, incluindo 182,6 bilhões de SDR alocados em 2009, após a crise financeira global. O valor do SDR é baseado em uma cesta de 5 moedas, ou seja, utilizam 5 moedas para calcular o valor do SDR. O dólar dos Estados Unidos, o euro, o renminbi chinês, o iene japonês e a libra esterlina. Um SDR é equivalente a uma parcela de cada moeda destas. E aqui tem as parcelas. Conforme aprovado pelo Conselho Executivo do FMI a partir de 1 de outubro de 2016. Esta decisão está sujeita à revisão a cada 5 anos. Nós temos aqui a ver uma comparação entre o valor do SDR, isto em 2019, né, 17 de dezembro de 2019, o valor do SDR em real, 5,62, e a libra esterlina, que é a moeda mais cara, que vale menos do que o SDR. Interessante, não? A libra esterlina, que é a inglesa, que supostamente é a moeda mais cara do mundo, ela é mais barata, não é mais cara, é mais barata do que o SDR. O SDR é mais caro. Artigo 4. Será dividido em 600 mil ações de igual valor nominal, consistido em 3 parcelas de 200 mil ações cada. Ficamos assim a saber que o Banco Privado BIS está dividido em 600 mil ações entre os seus bancos centrais acionistas. Artigo 5º. Artigo 5, aliás. As 2 primeiras parcelas de 200 mil ações cada uma já foram emitidas. Artigo 6. O Conselho, mediante decisão tomada por maioria de 2/3, poderá julgar conveniente emitir uma ou mais ocasiões uma terceira parcela de 200 mil ações e distribui-las de acordo com o disposto no artigo 8. E eu comento.
Na data em que esta versão dos Estatutos do BIS foi emitida, 1 de outubro de 2016, 400 mil ações das 600 mil tinham sido emitidas, faltando ser emitidas 200 mil. Estas ações, como explicado no artigo 6, poderão ser lançadas futuramente mediante decisão de 2/3 do Conselho de 63 presidentes ou governadores dos bancos centrais acionistas do BIS. Artigo 8. 1. O capital do banco poderá ser aumentado ou reduzido sob proposta do Conselho, deliberado por maioria de 2/3 e adotada por maioria de 2/3 da Assembleia Geral. Isto aqui, assim, é daquelas coisas que a gente para, assim, de como é que é? Porque eles dizem que o capital, né, pode ser aumentado ou reduzido. Então, mas como é que eles fazem isso? Né? Como é que funciona isso? Porque essa informação nós não temos. Como é que joga isso? Porque isso está trabalhando com balanças que não são as balanças que trabalham no mercado, não. Como é que eles aumentam uma reserva de um banco central dos bancos centrais? Em SDR. Isso é baseado em quê? Em ouro? Não. Deve ser baseado em quê, afinal? Baseado nas outras moedas. Sim, mas e a quantidade de dinheiro que vocês têm? Vem de onde? Vocês produziram o quê? Fizeram o quê para que mais riqueza? De repente a vossa empresa é mais rica, não sei quanto. Como assim? De onde é que vem essa riqueza? É fazer dinheiro do nada. É o que estes caras fazem, né? Artigo 8.2. No caso de um aumento do capital autorizado do banco e de uma nova emissão de ações, a distribuição entre países será decidida por maioria de 2/3 do Conselho. Ou seja, é uma injeção de dinheiro na economia mundial, né? No sistema financeiro mundial. Nós já sabemos que o que é que faria é aumentar o balão inflacionário. Os bancos centrais da Bélgica, Inglaterra, França, Alemanha, Itália e Estados Unidos da América, ou alguma outra instituição financeira dos países nomeados, aceitável pelos bancos centrais anteriores, terão o direito de assinar ou providenciar a assinatura em proporções iguais de pelo menos 55% dessas ações adicionais. Então aqui está a fonte da informação daquele diagrama, onde nós temos estes como os principais acionistas do BIS, tendo pelo menos 55% das ações. Lembrando que o BIS foi criado em 1930, após a Primeira Guerra Mundial, e depois foi reinventado algumas vezes. Artigo 11. A responsabilidade dos acionistas é limitada ao valor nominal das suas ações. O artigo 8 revela que o núcleo central do BIS é constituído pelos 6 sócios majoritários do BIS, com no mínimo 55% das ações emitidas. Bélgica, Inglaterra, França, Alemanha, Itália e Estados Unidos. Ainda estamos procurando fazer um paralelo entre o núcleo central do BIS e os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. Podemos observar, no entanto, que ambos têm em comum os seguintes membros: Estados Unidos, Reino Unido e França. Isto foi escrito antes de eu fazer aquele diagrama que mostrei há pouco. O artigo 11 clarifica ainda que, quanto maior o valor nominal das ações que os bancos centrais acionistas possuem, mais poder e responsabilidade têm. Ver artigo 44. O Japão fez parte da lista inicial de sócios majoritários, mas renunciou em 1951. Eu espero que o cachorro que está latindo não esteja incomodando tanto a vocês quanto a mim. Artigo 8.3. Ao estender convites para subscrever o montante do aumento de capital não captado pelos bancos referido na cláusula 2, será considerado pelo Conselho a conveniência de associar ao Banco BIS o maior número possível de bancos centrais que contribuem substancialmente para a cooperação monetária internacional e para as atividades do banco. E aqui eu comento, as ações que não forem adquiridas pelos bancos centrais preferenciais da Bélgica, da Inglaterra, da França, da Alemanha, da Itália e dos Estados Unidos são vendidas aos restantes 54 bancos centrais acionistas do BIS, correspondendo a estes o máximo de 45% das ações. Ou seja, estes países aqui são eles que decidem quanto é que vão ter de ações nas mãos deles.
Isso ergue uma série de questões que nós não conseguimos ter resposta aqui. E se os Estados Unidos e estes países quiserem mais ações, eles tiram as ações da mão dos outros bancos centrais? Fica a pergunta, não é? Como é que é isso feito? E aqui não são 54, são 55. Porque são 63, né? Então são 6. Não, a conta está mal feita. São 57. Aqui já estava mal feita. Às vezes eu bem preciso... Não, são 57. Às vezes eu preciso de revisores para os meus trabalhos, porque tem erros assim que não deveria ter, né? Artigo 13. As ações terão direitos iguais de participação nos lucros do banco e em qualquer distribuição de ativos nos termos do artigo 51, 52 e 53 dos Estatutos. Nós aqui estamos a ler umas coisas mais técnicas, mas quanto mais descemos, mais coisas assim, onde eles querem ser invulneráveis aqui na Terra, se vão revelando. Então eu comento, o BIS dá lucro. E este lucro é distribuído pelos seus bancos centrais acionistas, de acordo com a porcentagem das ações que possuam, como em qualquer empresa. Que tipo de investimentos são feitos pelo BIS? Além dos empréstimos realizados a países que geram este lucro. Foi a pergunta que eu fiz inicialmente. O que é que faz? O que é que o BIS está fazendo para gerar lucro? Se eles quiserem aumentar o capital deles, eles fazem como? Assim, então, tem 600 mil ações, e se decidirem terem mais... Isso tem que haver um adicional de riqueza. Uma empresa não manda imprimir ações sem ter riqueza que sustente aquelas ações. Não é? Artigo 15. Intencionalmente disposto antes do artigo 14 para fins de análise. As ações podem ser subscritas ou adquiridas apenas por bancos centrais ou por instituições financeiras nomeadas pelo Conselho de acordo com os termos e condições estabelecidos no artigo 14. Até hoje, só bancos centrais são acionistas do BIS. Tem autoridades monetárias, que são os bancos centrais. Por exemplo, o Irã. O Irã não tem banco central. Tem uma autoridade monetária. E assim como outros. Né? Então, o que é que o artigo 14 diz? A propriedade das ações do banco não confere direito de voto ou representação na Assembleia Geral. Deixem-me beber água, por favor. Ou seja, ter ações não representa que vão participar das Assembleias Gerais e decidir coisas. Né? O direito de representação e de voto, proporcional ao número de ações subscritas em cada país, pode ser exercido pelo Banco Central desse país ou por seu nomeado. Caso o Banco Central de qualquer país não deseje exercer esses direitos, eles podem ser exercidos por uma instituição financeira de reputação amplamente reconhecida e da mesma nacionalidade, nomeada pelo Conselho e não contestada pelo Banco Central do país em questão. Nos casos em que não houver Banco Central, esses direitos poderão ser exercidos se o Conselho considerar adequado por uma instituição financeira apropriada do país em questão, nomeado pelo Conselho. Então, o que nós estamos vendo aqui é que existe uma esfera dentro do próprio BIS. E quando nós vamos fazendo, já algumas vezes eu falei isso, quando vamos fazendo estas pesquisas e mergulhando, começamos a ver que existe ali um centro, ali parece haver um centro de onde emana estas coisas. Porque os presidentes dos bancos centrais só duram 4 anos, 3 anos. Como é que a agenda continua sempre? Sempre. Na mesma direção, sempre as mesmas coisas. Porque se tem tanta rotatividade de gente, deveriam vir ideias diferentes, modos diferentes de fazer as coisas e a instituição simplesmente iria se transformando conforme as pessoas que a frequentariam, a constituiriam, mas não é isso que acontece, não. E é isso que a mim, né, que quando começo a ler
todos com o mesmo discurso, a usar as mesmas nomenclaturas, os mesmos significados para as palavras. Isso aí é coisa de gangue quase, não é? Não? Tem uma gíria própria. Né? Em Portugal diz-se calão. A gíria lá é gíria e tem calão. É quase um calão próprio que o sistema financeiro tem para conversarem entre si. Né? Ora, nós ali em cima vimos eles dizerem que eles podem até criar códigos de linguagem, né? Que é para ninguém entender o que é que eles estão dizendo. Então, um negócio assim, completamente fechado. Tudo por segurança. Tudo porque eles querem o bem de quem, afinal. Outras instituições financeiras podem possuir ações do BIS ou exercer funções dentro do BIS, desde que nomeadas e não contestadas pelo Banco Central do país de origem das mesmas. Aparentemente, as instituições privadas antes de 2001 possuíam ações do BIS. Ver artigo 18A. Não precisaram ser nomeadas e não contestadas pelos bancos centrais dos seus respectivos países. Ou seja, então já teve instituições privadas que eram acionistas dos BIS. Vamos ver o que é que diz então o 18A. Provisões transitórias. De acordo com as resoluções da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 8 de janeiro de 2001 e com o objetivo de implementar o artigo 15 dos Estatutos, conforme emendado, o Banco recomporá compulsoriamente cada ação que a partir dessa data esteja registrada em o nome de um acionista que não seja o Banco Central, um acionista privado, mediante pagamento de remuneração de 16 mil francos suíços por cada ação. Ora, os caras assim conseguiram pegar nas ações todas, né? E é compulsoriamente, né? Sem escolha. Mas também não pagaram pouco. Aí, 16 mil francos suíços, eu não faço ideia quanto é que será isso agora, não. Mas sei que o franco, na altura, comparado com o escudo, que o escudo era fraquinho, era lá em Portugal, né? O escudo, o franco valia, na altura, umas 3 vezes mais do que o escudo. Então, eu não sei, não vou fazer agora a conversão, podia pegarem no motor de conversão temporal, mas não vou fazer isso. Então, aqui eu trago esclarecimento. Antes de 2001, existiam 72.648 ações do BIS na posse de privados. Interessante. De onde é que eu busquei isso? Ali no BIS, ó. E aqui, esta aqui é de onde? Também é do BIS. É tudo oriundo da mesma fonte aqui, esta informação. Sendo que os bancos centrais detinham 100% dos direitos de voto do BIS e 86,27% dos direitos de propriedade sobre o total de ações do BIS. Por determinação do Tribunal Arbitrário, isso o nome já diz tudo, é um Tribunal Arbitrário de Haia, ou Denar, estas ações de posse de privados foram compulsoriamente recompradas por 16 mil francos. Será que isto é franco? A ação. É franco. É 16 mil a ação. O equivalente, olha, já tinha feito as contas, hein? O equivalente a 64 mil reais por ação, vezes 72.648 ações, o BIS pagou 4,65 bilhões de reais a quem tinha ações do BIS. E assim puxou o sistema acionário só para dentro das instituições de Banco Central. Reparem bem, né? A jogada. Isto foi antes de 2001, ou melhor, foi depois, né? Foi depois de 2001 que os caras puxaram as ações todas para o sistema de Banco Central. Não tem ações do BIS fora do sistema de bancos centrais. Hoje, apenas bancos centrais possuem ações do BIS. O documento retirada de todas as ações do BIS detidas por acionistas privados esclarece porque o novo artigo 18A foi inserido como regra transitória. O mesmo documento ainda informa que quem calculou o valor a ser pago por cada ação foi JP Morgan e Companhia S.A. Oh, que surpresa! E que a justiça do preço foi confirmada por Arthur Andersen. No período em que Hitler e o partido nazi ganhavam força e poder militar na Alemanha, um consórcio de bancos de investimentos norte-americanos e europeus injetavam ouro no Banco do Reino, o Banco Federal da Alemanha daquele tempo, através do BIS.
O consórcio de bancos de investimento norte-americanos e europeus foi coordenado por JP Morgan e companhia. Uma instituição de investimentos bancários e comerciais norte-americana, JP Morgan Jr., foi um dos presentes na conferência de Haia, onde o Plano Young foi apresentado. Então vocês vejam só pelo JP Morgan o que é que nós vemos. Né? O cara ele está na conferência que cria o Plano Young. Nós vimos assim por cima, ainda não mergulhámos para ver os detalhes, mas ainda vamos olhar isso com mais detalhe. Ele está presente na criação do Plano Young. O Plano Young é o que cria a dívida impagável à Alemanha. Aliás, cria não, renegocia. Porque primeiro teve o Plano Dawes, que a dívida era impagável, e depois veio o Plano Young, que apenas continuou fazendo com que ela continuasse impagável. E JP Morgan estava nessa reunião. O facto da Alemanha não conseguir pagar essa dívida, dizem eles, né, fez com que a Segunda Guerra Mundial acontecesse. Então, reparem bem, este cara, o JP Morgan, o cara está na criação do BIS, ele está no transporte de ouro dos aliados para o Banco Central da Alemanha, na época dos nazis, o Banco do Reich, o Reichsbank, e o cara está presente nesta recolha de ações para dentro do sistema bancário central. Deixa eu ver aqui, espera aí. Pois é isso aí. São essencialmente esses 3 pontos onde o cara está presente. Né? Como assim? Né? Quem é essa instituição, JP Morgan? Qual a história dela? Tem algumas coisas no mundo de Cronos. O site, mundodecronos.com. Cronos com C. Talvez a gente até possa depois, numa aula, nós mergulharmos um pouco nessa instituição, porque vale a pena. Tem algumas instituições que vale a pena mergulhar, conhecer um pouquinho melhor a história, para nós entendermos porque é que certas coisas na sociedade funcionam como funcionam. Artigo 19. As operações do banco. Eu vou aqui determinar um ponto de encerramento. E vou encerrar aqui no 20, porque eu já vi qual é que é o 21. O 21 a gente vai examinar com mais atenção. Não que agora esteja com menos atenção, mas com mais exclusividade. Exato. Que são as ações que o Banco BIS pode fazer. E aí merece um estudo bem interessante. Então vamos aqui ver o artigo 19. As operações do banco devem estar em conformidade com a política monetária dos bancos centrais dos países em questão. Espera. Mas a política monetária dos bancos centrais segue as regulamentações do Acordo da Basileia. Não. Então, quando eles dizem as operações do banco, quando eles dizem o banco é o BIS, né? Devem estar em conformidade com a política monetária dos bancos centrais, dos países em questão. Mas a política monetária é criada pelo BIS, pelo sistema central, para ficar tudo igual. É isso que eles estão fazendo. Né? Então, as operações do banco, do BIS, não é de ter em conformidade com estes, não. Estes é que têm que estar em conformidade com o BIS. É exatamente o contrário. Antes de qualquer operação financeira ser realizada pelo ou em nome do banco BIS, em um determinado mercado ou em uma determinada moeda, o Conselho considerará o Banco Central ou bancos centrais diretamente interessados uma oportunidade de discordar. E o comentário diz o seguinte: o início deste artigo revela que os bancos centrais de cada país possuem alguma autonomia em relação a aceitarem ou não aceitarem determinadas operações financeiras. Isto, no entanto, não coloca os bancos centrais fora dos acordos internacionais criados e centralizados no BIS, como é o caso do Acordo da Basileia, o Basel III, a que os países e as instituições financeiras de cada país se devem submeter com o risco de simplesmente fecharem as portas, como nos explica o ex-diretor dos Assuntos Internacionais do Banco Central do Brasil, Gustavo Franco, doutorado na Universidade de Harvard. Este trecho aqui foi retirado de uma aula especial do Banco Central
que conta a história do Banco Central. E ele aqui diz o seguinte: o esforço de redesenhar o sistema monetário, aqui no Brasil, para que o real, a moeda real, pudesse ser uma nova moeda forte, exigia que os bancos estaduais passassem a atuar como os bancos comuns, os que funcionavam no mundo privado, seguindo as diretrizes dos acordos da Basileia, ou seriam extintos. Vamos aqui ver, para encerrar a aula de hoje. Depois vou abrir para vocês falarem, fazer perguntas, comentários, como quiserem. Este é o documento que está online no Banco Central. Tem entrevistas com diversos ex-presidentes do Banco Central do Brasil e tem algumas coisas lá contadas que são interessantes, como essa, não é? Vamos ver aqui se nós conseguimos descobrir onde é que diz. Exatamente aqui, né? Exatamente aqui. Que diz aquela parte que ou seriam extintos. Simples assim, diz ele, né? Hoje restam 6 bancos estaduais pequenos e o Banrisul, que já não existe. Reparem bem, né? Havia também 5 bancos federais que precisavam ser organizados para que não operassem mais como máquinas de emissão de moeda. Está vendo? Tirar dos bancos o poder de emitir moeda. E é interessante esta informação que ele está dizendo. Havia também isto. Ora, seja, o Banco Central do Brasil é criado em 64. 31 de dezembro de 64. Então, antes de 64, existiam pelo menos 5 bancos federais que emitiam moeda aqui no Brasil. Hein? Interessante. Não sabia disso. Então, a privatização estava imbricada não apenas com as finanças públicas, mas também com a reorganização do setor bancário público. E é assim que os caras vão instaurando, mudando como é que acontece os relacionamentos humanos através do dinheiro, porque o dinheiro são relacionamentos humanos, e nós aqui, nesta primeira introdução, então, são 9 horas e 52 minutos. Eu não estou querendo carregar muita informação, para não ser demais. Nesta aula, nós estivemos vendo que o sistema financeiro dos bancos centrais são um sistema à parte. Os caras conseguiram criar uma bolha dentro do próprio sistema financeiro. Olhem bem, porque existe o sistema financeiro dos bancos comerciais, mas se nós olharmos aqui para o Brasil, os bancos estaduais estão acabando, ou acabaram todos. Não sei se acabaram todos, mas acabaram, a maior parte deles acabaram. E restam meia dúzia de bancos aqui no Brasil. Aí agora há pouco tempo começaram a aparecer esses bancos novos, digitais, Nubank, eu nem sei o nome dos bancos, porque nem saber, não me interessa. Aí começaram a aparecer todos esses mecanismos de pagamento e transferência. Né? Aí surge o Pix. Aí o Pix deixou o povo doido, né? Ainda está deixando. É tão fácil, né? É tão fácil. Ainda por cima não cobra taxa. O povo está doido com isso. E passa a ser uma forma nova do povo se relacionar. Hoje, para a pessoa que vende alguma coisa, está muito fácil. Ela em qualquer lugar ela leva, ela não precisa carregar dinheiro com ela, não. Basta dar o Pix. Ora, isso é muito fácil, não é não? E seguro, não é não? Esse sistema é o sistema dos bancos centrais, não é o sistema dos bancos comerciais. É isso que é bom nós entendermos essa diferenciação. O sistema financeiro que está sendo instaurado no mundo é um sistema de bancos centrais, não é um sistema de outros mecanismos financeiros com que a humanidade, as comunidades se organizam, como, por exemplo, bancos comunitários. Não, isso é para acabar tudo. E aqui, neste texto do Gustavo Franco, nós conseguimos aperceber isso. Né? Naquele tempo, já tinham acabado os bancos estaduais, estavam acabando, né? Com eles todos. Para que isso?
para reduzir a quantidade de diferenciações dentro do sistema financeiro. Para passar a ser tudo uma coisa única. Uma única plataforma, com uma única moeda, um único sistema. Tudo igual. Ora, se nós somos tão diferentes como seres humanos, como é que um negócio pode funcionar em todo o mundo? O mesmo negócio. Tem algumas coisas que funcionam, né? Respirar, por exemplo. O povo precisa, acho que em todo o mundo o povo precisa respirar. Né? Beber água, precisa. Né? Mas será que um sistema financeiro digital, ele encaixa-se em todo o mundo? O mundo é muito grande, tem muito jeito de viver. Né? E não é tanto por aí que eu estou querendo ir, apesar de isto tem tudo a ver com direito natural, né? O direito de deixem-me em paz, não venham me perturbar a cabeça, deixem-me ficar aqui. E, essencialmente a luta que o povo está querendo travar, às vezes sem saber, é essencialmente isso. Deixem-me, não venham se meter na minha vida. Deixem-me organizar aqui com os meus amigos, do jeito que a gente quiser. Mas o povo já está até longe, muito longe desse tipo de pensamento. O povo está querendo voltar para o sofá, tranquilo. Né? Só que não está entendendo que o negócio, a sociedade já não vai voltar a ser o que era. Essa é uma das coisas que... Bom, não vou entrar por aí, senão eu vou começar a falar coisas que não têm a ver aqui com o assunto. Então, meus amigos, não sei se alguém tem alguma pergunta a fazer, algum comentário que possa enriquecer aqui a aula. Então, nós já entendemos que o sistema financeiro dos bancos centrais é uma bolha fechada dentro do próprio sistema financeiro e que os caras têm, assim, imunidades e tudo único, só deles. Depois nós vamos começar a ver, mais abaixo, no 21, artigo 21, vamos começar a ver como é que acontecem essas movimentações e começam a haver alíneas, parágrafos direcionados às pessoas, tipo ao presidente do Banco Central e como é que é. Aí a gente começa a ver, fogo, esses caras devem pensar que são o Apolo, o Deus Apolo que desceu à Terra e não pode nem tocar no chão. Mas é assim. Então, meus amigos, ninguém se manifesta. Eu espero que sintam benefício com estes encontros, que adicionam alguma coisa para entendimento do que nós estamos vivendo hoje em dia. Alice está com o micro ligado, quer falar? Eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. É o seguinte, quando toda essa questão financeira, a gente às vezes ouve pessoas falando que não existem mais países, né? Na verdade, o que existe são esses controles financeiros. E é tudo um pouco assim para fachada, né? Que na verdade quem manda mesmo são os bancos, tal. Então eu queria saber de você o que você acha disso. E em relação ao Pix, por exemplo, eu não tenho, eu me recuso. Até quando existe, por exemplo, uma forma, haverá uma maneira de nos obrigar a ter, porque eu não tenho a menor intenção de usar Pix. É isso. Respondendo primeiro à última pergunta. Sim, existe jeito de obrigar, basta acabar com o dinheiro em espécie. As notas e as moedas. Aí a pessoa vai usar que tipo de dinheiro? A não ser que a pessoa vá para o meio do mato. Né? Mas se ela quiser ficar no meio da cidade e continuando a usufruir dos produtos e serviços oferecidos, vai ter que usar dinheiro digital. E aí é o que o negócio começa a apertar, né? Porque eles querem fazer isso, mas associado à vacina. Né? À vacina não, à injeção
de substâncias genéticas experimentais. E tem aquela história toda que nós já tivemos vendo sobre o sistema de confiabilidade, né? Existe uma classificação por parte do governo brasileiro, ou seja, a República Federativa do Brasil, no site, onde classifica os cidadãos como bronze, prata e ouro, mediante a quantidade de informação que o cidadão disponibiliza sobre si próprio. Então, tanto que lá diz assim, adquira confiabilidade. Olha, o termo que eles usam. Como assim? O que é que isso significa? Né? Significa que o Estado não confia em ninguém. E ele vai confiando mais e mais conforme a pessoa se vai entregando completamente a ele. Né? Vai abrindo mão de liberdades, direitos, em prol de segurança. Né? Para acessar ao serviço não sei o quê, aí você vai ter que fornecer biometria, né? Ter que fornecer uma amostra de DNA, ter que dizer onde é que mora, o que é que compra, né? Um bocado de coisas. Aí depende. Depois tem aquela retórica. Mas se não tem nada a esconder, está com medo do quê? Né? Isso é aqueles que não entendem que o Estado não para por aí, não. Né? E é um abuso mesmo. Sim, outra pergunta. Como é que era a outra pergunta? Por favor, Alice. É que esse controle financeiro, né, via bancos, via o Banco Central, o BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, ele é tão poderoso que os países, até que ponto realmente existem países já talvez Lembrei. não existam mais, né? Bom, a coisa, eu estou até escrevendo um texto que tem uma frase lá que qualquer coisa. Este cachorro resolveu latir hoje o dia todo. Eu sei bem o que é cachorro latindo. Tenho sofrido muito. Bom, e entretanto teve uma queda de sinal de internet. A questão eu escrevi que as pessoas já não lembram como criar civilizações. É uma das coisas que está esquecido nos relacionamentos humanos. As pessoas hoje saem à rua, elas querem ver se ganham o dia e voltar para casa e ver se não se aborrecem. E não existe aquela inspiração, aquela motivação da pessoa a acordar e ir construir uma civilização. Junto com os seus irmãos, com os seus vizinhos, com a sua família, né? Não, esse tipo de percepção está muito longe das sociedades modernas, né? Então surge a questão, o que é um país? Porque um país não é só umas fronteiras com leis não, um país é uma nação. A nação é a parte espiritual do país. Tem o país, que é isso aí, né? Que colocam uma bandeira, colocam aquela coisa toda, e tem a nação. A nação é a parte mais espiritual. A nação, como ela continua existindo, certo? Agora, o país, ele deixou de ser a representação da nação. Porque um sistema de organização que tenha hierarquia, tenha líderes, ele deve estar construído, se movimentando, organizado, de uma forma sábia e inteligente, em equilíbrio com o sistema onde ele está. Né? Se por exemplo, mora num sistema montanhoso, né? Obviamente que as necessidades vão ser diferentes de um país que tenha muita praia, que tenha muita planície, né? Então, a inteligência, a sabedoria de conseguir expressar a nação através de um sistema de governança que acaba por gerar um país, todas essas legislações, constituições e bandeiras e hinos e fronteiras e isso tudo, deveria
o país deveria ser uma expressão equilibrada da nação. E isso não está acontecendo. O que é um país hoje em dia? Hoje em dia um país é a República Federativa do Brasil, por exemplo, continua a ter a lei, a Constituição, fronteiras, bandeira, hino, tem na mesma. Só que funciona não para a expressão da nação brasileira, mas para a expressão do corporativismo. E é corporativismo, seja financeiro, alimentar, energético. Digamos assim, é uma visão de governança 180 graus inverso, oposto, paradoxo simétrico, ao contrário, invertido do avesso. Porque nós simplesmente estamos, como criadores de civilização que somos todos, e principalmente os sistemas de governança, estamos cada vez mais longe do equilíbrio da natureza, das forças da natureza que nos trazem saúde, que nos proporcionam manter e recuperar a saúde quando é preciso. Só por essa medida nós vemos, né? O quão distantes é que estamos. Ora, hoje o sistema que está instaurado, essencialmente, é um sistema de bancos centrais. O sistema de governança que está sendo aplicado no mundo é um sistema de bancos centrais. Porque para um sistema financeiro conseguir controlar tudo, ele precisa que a maior parte das coisas que a pessoa faz durante o seu dia sejam coisas financeiras. Olha, mas se o seu Zé vender um coco e eu der 2 reais para ele, o Banco Central não vai saber que eu dei esses 2 reais para ele. Mas se for digital, ele já sabe. Aí já sabe que o seu Zé vendeu coco e já sabe que eu comprei coco. E passa a ter um controle cada vez mais absoluto sobre a vida das pessoas. E ele abrange o sistema financeiro, ele começa a mudar de paradigma. E então o sistema financeiro passa a não ser só uma questão de troca de dinheiro. Hoje em dia, dinheiro já é uma coisa até difícil de definir, porque tem tanto tipo de dinheiro inventado. Um dos últimos que inventaram foram os ativos naturais. Né? É o quê? É dinheiro, criado a partir do nada. Né? É um monte de papel, que já nem papel é digital. E esse tipo de manifestações de relações humanas já não são só troca de dinheiro. Elas passam a entrar num nível de acessos. Ou seja, se a pessoa não é um cidadão confiável, talvez existam prédios onde ele não vai poder entrar. Existem ruas onde ele não vai poder entrar. Então nós começamos a ver o mesmo sistema que está sendo usado para a completa digitalização do sistema financeiro começar a ser usado para um controle social. E eles estão usando 1001 coisas, né? Como essa história das campanhas climáticas, de alimentação, por causa das vacas e os insetos e um monte de historinhas, né? É simplesmente eles querendo criar hábitos diários que integrem, que necessitem, exijam até, que as pessoas passam a exigir a facilidade de relacionamentos digitais. Essencialmente é isso. Tudo passa a ser digital para ser o relacionamento humano ser cada vez mais digital. É uma mudança de paradigma muito grande. E por isso é que muita gente nem sequer está conseguindo entender muito bem o que está acontecendo. Só vê que isto está tudo uma barafunda. Isto está uma barafunda, nós vamos fazer o quê, né? Mas essencialmente é isso. Países não existem no sentido de serem representações das nações. Eles existem, mas são corporações. Ou seja, não são representações das nações. São representação de outra coisa qualquer que eles estão inventando. Usualmente uma nação, ela é inteligente e é sábia e ela integra-se no movimento das forças da natureza da região que ocupa. E isso é uma nação inteligente, sábia, em termos de manifestação da abundância, de comida, água, energia.
Mas não é isso que nós estamos vendo hoje em dia. Por isso é que é um sistema demoníaco, é anti-vida. Os caras parece que fazem de propósito, organizam as coisas e constroem as coisas de forma a ser cada vez mais sintético e anti-vida. A comida, a água, tudo vai ficando cada vez mais longe da vida da pessoa, o sol, tudo. Como assim? Como assim? De onde é que vêm ideias assim, né? Bom, meus amigos, já são 22 horas e 10 minutos. Normalmente eu não quero fazer aulas destas tão grandes, mas pronto, já aconteceu, é assim mesmo. E é assim que tem que ser, porque teve que ser assim. Então, meus amigos, eu agradeço imenso a vossa presença, a vossa participação. Espero que tenham sentido benefícios neste estudo e na quinta-feira, se Deus quiser, continuaremos. E até a próxima. Bebam água e muita luz para todos.